galera, Amazon React na voz e vamos de Renan Santos em Poços de Caldas. Entrevistinha aqui quentíssima. Do pré-candidato à presidência do Brasil pelo Missão, o Renan Santos. Um pouquinho. Renan, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Obrigado por ter topado o convite, a disponibilidade aqui com a Jovem Pan. Bem-vindo, viu? Muito obrigado, é uma honra com vocês, é um prazer. Aliás, é um prazer estar em Poços e é uma honra estar com vocês. Então, já começo bem feliz aqui o programa. Você tem uma ligação boa com Poços, você estava falando aqui pra gente antes de entrar no ar, né, Renan? Sim, era pra eu ter passado toda a minha infância em Poços. Concebido em Poços. Meu pai estudou no antigo São João da Escócia, nos anos 70. Meus avós moraram aqui junto com ele. Meus avós se conheceram aqui. Na verdade, meus 4 avós passaram lua de mel aqui em Poços de Caldas também. E eu passei boa parte da minha infância. A gente morava ali perto aquele prédio, do lado do edifício Bauxita, uma rua sem saída, que é um antigo prédio, tinha um cassino, tinha até um trenzinho que descia. Um funicular ali. Exatamente. E, enfim, conheço muito, assim. Então, pra mim, ter vindo fazer uns eventos esse fim de semana aqui em Poços foi muito legal. Me dá uma memória afetiva, assim. Que legal. Renan, fala pra nós um pouco, acho que até pra gente contextualizar. Você hoje é presidente do Missão, né? Já está como pré-candidato à presidência do Brasil pro ano de 2026. Mas conta como é que é esse trabalho do Missão, pro pessoal também entender e conhecer um pouco. Eu sou, além de presidente do Partido Missão, sou presidente do Movimento Brasil Livre, que foi o movimento que liderou as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff entre 2014, 15 e 16. Fomos também oposição ao governo Bolsonaro, o que pra muita gente se torna muito confuso. Falou, mas você bate na esquerda, bate na direita? A gente corre pelo que é certo. Né? Então as pessoas podem criticar a gente pela forma, se a gente é muito agressivo, mas não pelo conteúdo. A gente sempre adotou posições muito cristalinas e muito óbvias sobre o que deve ser feito e sobre o que não deve ser feito. Só que a gente percebeu que só reclamar e só atacar, só ser pedra, não funciona. Você tem que se tornar uma parte do jogo político e tentar alterar ele por dentro, tá? E nesse sentido a gente precisávamos ter um partido político. Não havia possibilidade nos partidos que existiam. Né? Por exemplo, o deputado federal Kim Kataguiri, que é um dos fundadores do nosso grupo, ele é o deputado mais votado do partido dele, que chama União Brasil. Então imagina, se é o deputado mais votado, o seu partido tem que tratar super bem, né? Não é o caso. O Kim pretendia ser candidato a prefeito de São Paulo, chegou a bater 10% nas pesquisas e eles basicamente rifaram a candidatura dele para apoiar o prefeito. Ou seja, vocês tinham 10% e o cara ainda é rifado, é um absurdo. Ainda tem gente que... Ah não, vocês têm que apoiar, tem que ficar lá de satélite, vai nessa. Vocês têm um ideal, mas vocês não tinham onde se abrigar. Exato. E o fato de vocês terem que se abrigar em outras legendas, de certa forma, prejudicava esse projeto de país que vocês pensam. Exatamente. Seria resumindo isso. Resumindo isso. E ele falou, não, vamos pegar todas as nossas ideias, vamos estruturá-las como um projeto de Brasil e vamos formar um partido. Então aí o nome do partido, e acho que é por isso que as pessoas, por que missão? Porque o nome do partido pressupõe ação. A missão é um ato em que você tem um objetivo final muito claro e a missão em si é o ato. Então o partido em si é uma ação. Então, quando você está na missão, você já está na missão, você está agindo, né? E a lógica de agir é, vamos sair da conversa mole, vamos sair da conversa fiada e vamos executar. E antes que as pessoas perguntem, mas executar o quê? Quais são suas ideias? Nesse sentido, a gente montou um time, né? O Livro Amarelo, que é um livro de propostas que nós estamos montando, já está no 6º fascículo dele, em que nós vamos estudando propostas temáticas do Brasil e temos um time de mais de 300 pesquisadores, todos voluntários, que trabalham conosco. Então, as ideias existem, são claras, as pessoas podem pesquisar e o que nos interessa é como transformar essas ideias em ação. Então, o nome missão e a nossa lógica é, precisamos agir, nós temos pouco tempo para tornar o Brasil um país sério, porque o mundo vai ter que passar uma revolução tecnológica gigantesca agora. Se o Brasil não souber como participar dessa revolução, a gente está ferrado. Inclusive, a título de curiosidade, Poços de Caldas já está no meio dessa revolução. Poços de Caldas é uma parte central, e tô falando aqui na rádio, não é para puxar saco da população, por conta da questão das terras raras. As terras raras, elas têm a ver hoje com todas as tecnologias que vão determinar o funcionamento do futuro das grandes economias globais e boa parte delas estão aqui, né? Não sabia não, que tava em Minas Gerais, Poços de Caldas. Pensava que tava na Amazônia, Roraima. Digita aí no chat, família, sabia? Então, o Brasil tem um papel central nesse jogo, e nós temos que saber como utilizá-lo. O homem tá afiado demais, hein? Que nível. Bom, pro pai. O Renan ele é muito crítico, obviamente, a Lula. Eu até vi um vídeo seu, acho que foi em frente à casa da mãe do Lula, que você foi fazer esse vídeo. Muito crítico a Bolsonaro também, e isso, de certa forma, deixa ali parte da direita bolsonarista muito também arredia com vocês. Os gatos. Mas qual é a tua referência política, Renan? Minha referência política são os grandes homens da história humana que escreveram seus nomes através da coragem. Ai, olha o nível do cara, meu irmão. Quando nessas entrevistas clichês aí a presidente... Não, o presidente do meu partido, não sei o quê, e bababá, um outro presidente... Dos grandes homens da história, que por sinal o Renan Santos em breve vai compor esse rol, né, dos grandes homens da história. Então, antes que alguém fale, quais são os grandes nomes, qual é o seu político brasileiro? Eu vou voltar na história, eu vou voltar pro Alexandre Grande, eu vou voltar pro Júlio César, né, posso voltar pro Napoleão. Existem grandes homens, grandes pensadores e homens de ação que tinham uma coisa que tá faltando pra gente aqui no Brasil, que é a capacidade de imaginar. Houve, talvez o último grande político nacional com capacidade de imaginação foi o Juscelino Kubitschek. Ele falou, tem uma imaginação de Brasil e vou modernizar o Brasil, tá? Nós aqui precisamos voltar a ter imaginação. A gente perdeu a capacidade de imaginar o que o Brasil pode ser. A gente só fica aqui enxugando gelo, resolvendo o problema. E a gente não olha para uma ideia de Brasil, né? Todas as grandes nações da história sempre imaginavam a sua ideia de país. A gente não. Então, sim, se eu falar pra pessoa, imagina um Brasil que não tem favela, nenhuma favela. Imagina um Brasil em que não existe crime organizado. Imagina um Brasil que você consiga andar na rua sem ter o seu celular roubado. Imagina um Brasil em que todas as estradas são boas, a logística é legal. Imagina um Brasil em que toda cidade média e pequena vai ter uma economia que tem serviço, agricultura e indústria. As pessoas não conseguem mais imaginar isso. Agora é muito fácil de imaginar, porque tudo que eu propus aqui, qualquer nação média no mundo consegue fazer. A gente tá tão fragilizado que a gente não consegue imaginar um Brasil diferente. Então, eu quero ser a pessoa que vai colocar a imaginação à frente e vai ser muito firme em transformar a imaginação em ação. Por isso que essas minhas referências são referências desses homens clássicos.
Como você disse, né? Vocês tanto participaram dos protestos para o impeachment da Dilma, esquerda, mas tem também essas referências contra o bolsonarismo. O Missão e você, enquanto uma das lideranças, você consegue se identificar entre algum espectro mais à direita, mais à esquerda, ao centro? Como que vocês se identificam nesse sentido? Nós somos um grupo de direita, nós somos um grupo, no sentido mais clássico do termo, mais à direita do que o Bolsonaro. Aliás, quando chamam o Bolsonaro de radical, eu sempre discordo. Porque eu queria ver o que foi feito de radical do ponto de Fez porra nenhuma, chegou lá e blá blá blá, blindou os filhos corruptos. vista ideológico por parte do Bolsonaro. Pra mim, o Bolsonaro só é radicalmente burro e radicalmente corrupto. Ele não é um radical em termos ideológicos. Não vi nada radical nesses termos do governo dele. Ele só é burro e muito corrupto, a família dele também é muito corrupta. O petismo também. Os próprios petistas, os próprios movimentos de esquerda reclamam que o petismo, no fim do dia, anda com uma agenda liberal, que anda com os bancos, e eles estão certos na crítica deles, né? Não estão certos no objeto, mas estão certos em dizer que o PT mente. E Lula, pelo amor de Deus, né? Em termos de corrupção, o homem é uma máquina. Então, quando eu olho pra isso aí, eu olho... A vantagem do petismo é que pelo menos ele sabe jogar o jogo, né? Sabe se manter no poder. Nem isso a porra do Bolsonaro conseguiu fazer. As pessoas falam, mas tem dois extremos. Não tem dois extremos. Temos duas figuras carismáticas que as pessoas se apaixonam por elas. E aí a gente acha que é um extremo. E esses dois, quando chegam ao poder, eles são completamente convencionais e não andam com nenhuma agenda aqui no Brasil. Por isso que o Brasil nos últimos 20, 26 anos, 25 anos, que a gente tem, inclusive, governo do PT e teve aquele pequeno período de governo Bolsonaro, o Brasil não mudou pra melhor. Tem favela no Brasil? Aumentou a favela. Aumentou a violência no Brasil. Aumentou a criminalidade no Brasil. A nossa infraestrutura diminuiu. Ou seja, a gente não conseguiu tornar o Brasil um lugar objetivamente melhor. E aí, cara, aí é complicado. Vindo de um partido novo, uma candidatura que pela primeira vez vai acontecer hoje enquanto pré-candidato, você vê esse trabalho que vocês estão estruturando como uma candidatura real para tentar se tornar presidente ou, mais uma vez, vai ser um protesto do MBL agora junto à missão? Não. Não é protesto, rapaz. Dá de chegar. Se estourar que nem Bolsonaro estourou em 2018, temos chance. Fé na missão. Assim, veja, quando a gente lançou o partido, falou, nós precisamos coletar aí 547 mil assinaturas válidas. Falaram, não vão conseguir, porque era uma empreitada gigantesca. Quando a gente começou as manifestações pelo fim do governo de Dilma Rousseff, também falaram, eles não vão conseguir. E a gente trabalhou, perseverou e conseguiu. Mesma coisa agora com a candidatura. Não, poxa, você está começando muito de baixo, pô, você apareceu com 1%, depois 2%, depois 3%. Sim, é assim que se faz. No fim do dia, para falar sobre viabilidade, eu preciso subir para terceiro nas pesquisas. Preciso ultrapassar o Zema, o Ratinho Júnior e o Caiado. Porque quem ficar em terceiro, agora nos próximos meses, será a figura que vai receber uma quantidade enorme de apoio, dado que o Flávio Bolsonaro, todo mundo sabe que perde pro Lula. Ele sim é uma candidatura de protesto, entre aspas, e de manutenção do eleitorado da família. Então ele perde. Então as pessoas que querem fazer um voto útil, que querem conhecer um projeto diferente, vão pro terceiro colocado. Basta, pra mim, pra ser amplamente viável, ultrapassar esses governadores que já estão tecnicamente empatados comigo. Não é que eles estão muito atrás. Eu vou ultrapassar eles daqui a pouco. Eu sou o que mais cresce em redes, eu sou mais pesquisado no Google dentro de todos esses governadores, eu sou o que já tá rodando no Brasil, eu sou o único que tem propostas diferentes. Nas redes sociais eu sou muito mais comentado do que eles, então é uma questão de tempo. Inevitável. As pesquisas, elas mostram que o teu eleitorado hoje, quem te apoia hoje é o jovem. Sim. Isso fica muito claro nas pesquisas. Graças a Deus por isso. O homem jovem é só quem coloca mais energia, quem tá mais engajado, quem vai virar mais voto e quem não vai morrer, né, em breve, diferente do público gadista aí. Tá velho, acabado, que não tem mais poder de porra nenhuma. Como agora você conseguir sair dessa faixa dos jovens e conseguir dialogar, principalmente com o pessoal mais velho? Qual é o plano que você tem em mente? É uma espécie de uma trajetória do mais jovem que vai pra geração millennial, que é a minha geração da galera que vai de 30 e tantos pra 40 e poucos, e daí diante subindo pra geração X e depois pra gerações mais velhas, né? Geração do meu pai, por exemplo. Naturalmente os jovens estão conversando com seus pais. Todo mundo, você perguntar pra qualquer estrategista político, se ele fosse escolher uma demografia pra começar uma campanha, né? uma turma de unidade pra começar a campanha, ele fala, o homem jovem. O homem jovem é o mais ativo, o homem jovem é o mais empolgado, é o que tem mais energia. Pois bem, quando a gente pega uma pesquisa Atlas e olha, entre os jovens, eu já tô com 21,8%, entre 16 a 24 anos. O problema é que isso é entre todos os jovens. Quando a gente olha homens jovens, eu passo de 31%. Ou seja, entre homens jovens no Brasil, eu lidero as pesquisas para presidente da República. O que é bastante assustador, porque é uma pré-candidatura nossa que tem 2 meses de existência. Esses homens jovens, eles têm uma capacidade de divulgar suas ideias e de difundir o que eles pensam enorme. Quem começou com homens jovens? Bolsonaro, em 2015, 2016. Donald Trump, em 2014, 2015. Javier Milei. Então, tem um padrão. Em geral, o homem jovem, ele é o primeiro a adotar a novidade e divulgar. E aí ele vai convencendo seus pais e a avós. Então, para te responder de maneira bem precisa, o crescimento da nossa pré-campanha vai depender da capacidade desses jovens contaminarem pais, avós e amigos. Isso já... Bolsonaro só se elegeu por causa disso. Sem dúvida. Quem não lembra das campanhas? Bolsonaro, 2018, os bolsominions, né? Eu, inclusive, fiz parte disso naquela época. Está acontecendo, tá? E aí a gente tem que só acelerar. E o resultado final vai depender de quanto a gente contamina eles. A gente falou aqui de Lula, de Bolsonaro, mas em nível internacional, Milei te agrada? Gosto do trabalho que ele vem fazendo. Ele pegou uma nação quebrada e ele está transformando uma nação com grandes expectativas. Eu estive na Argentina recentemente, o clima das pessoas já é de otimismo. Mudou a energia deles, porque eles começaram a ver os primeiros resultados econômicos.
Como que é pra você, até antes da gente ir pro intervalo, porque no seu discurso você fala muito sobre romper com o sistema, trazer essas novidades, fazer alterações, e a gente sabe, por outro lado também, que existem muitos especialistas que falam, poxa, pra você assumir uma presidência, você tem que entrar no jogo, você não é muitas vezes um motorista, é um maquinista, né? Você liga e desliga a máquina. Como que você vê isso? Porque depende de outros entes que não apenas o presidente. Como é que você enxerga isso, Renan? Infelizmente no Brasil, pra quem tá nos assistindo pra entender de maneira clara, o presidente manda muito, muito pouco. E manda pouco porque quando a gente fez a Constituição de 88, ela foi desenhada pra ser parlamentarista, um regime que o poder ia vir do Congresso. Só que as pessoas falavam naquela época, não, eu quero votar pra presidente. Você tinha o regime militar ali em que você não votava pra presidente. Aí eles fizeram uma mistura. Não, olha só, o poder tá com o Congresso, mas vai ter um presidente. Aí o que acontece? O presidente não manda nada, você vota meio que à toa pra presidente, e quem manda são as pessoas que você não sabe o nome, e em geral de estados muito mal administrados. Qual a nossa reclamação com o Congresso? Que até você colocou de maneira precisa, a gente ataca o sistema. O Congresso brasileiro, ele é administrado por pessoas oriundas, vamos dizer, de estados como Alagoas, como Maranhão, como Piauí. Estados que, se você olhar, são os piores estados do Brasil pra se viver, com os piores índices de tudo. São lugares com qualidade de vida similar a países da África subsaariana. Então esses caras que são mal administrados não deviam administrar a gente. Poços de Caldas têm um IDH, têm uma qualidade de vida acima da média. Ela não poderia ser administrada, sei lá, pelo Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados lá da Paraíba. Ou por um cara que é o Alcolumbre, que é do Amapá. Esses caras só têm poder porque a divisão de poderes que eles criam através do sistema eleitoral nosso dá poder demais para os estados pequenos. E os estados pequenos do Brasil são mal administrados. Eu estou indo para uma campanha já avisando que eu vou mudar isso. Não dá. É como se você tivesse um time de futebol que ele foi rebaixado pra Série B, aí você pega os jogadores e o técnico fala, não, esses caras vão administrar a seleção brasileira. É o que o Brasil faz. Isso é maluco, isso é coisa de louco. E a gente fica aceitando essa coisa de louco. Eu vou mudar. Aí você vai falar, mas como? Sou a única pessoa que está fazendo uma campanha, rodando o Brasil, avisando, eu vou fazer isso. Eu fui pra Garanhuns, terra do Lula, inclusive, lá. Aprende, Bolsonaro, com coragem. Fala que vai fazer, chega lá e faz. Ainda mais nos primeiros meses que tua popularidade tá alta. Aí não, o cara vai lá com conversinha mole, rapaz. Por isso que a gente já tá apoiando o cara aqui. Tá botando a cara a tapa. Porque Renan é a única solução. Lá em Pernambuco. E eu falei na rádio, olha, se você vende seu voto, eu vou prender você por 10 anos. Quem vende o voto vai ser preso por 10 anos e quem compra voto, preso por 20 anos. Eu vou fundir cidades pequenas, eu vou botar interventores. E se o Estado tiver mal administrado, eu vou botar interventores. Foram duas polêmicas em relação a isso. Primeiro, o Acre, que você falou que deixaria de ser Estado, não foi? Sim. Seria um território autônomo. Sim. Petecão não gostou, né? O grande senador Petecão, que... Puta que pariu. E teve Tocantins, foi? Tocantins fazer uma fusão com Goiás pra ser uma unidade administrativa comum. Os dois têm a mesma unidade administrativa. Não deveríamos ser uma federação. Não, seríamos uma federação. A questão toda é que nós teremos unidades administrativas para além dos estados. Então você pode ter um território. A minha pergunta é, por que o Acre, que tem uma população de 850 mil pessoas, tem que ter 3 senadores? O mesmo número de São Paulo. Por que o Acre, que se você fosse fazer a repartição, teria no máximo 2 deputados federais, tem 8 deputados federais? Isso é injusto. Isso é injusto com Minas Gerais, isso é injusto com São Paulo, isso é injusto com todo mundo. São Paulo, se fosse ter na métrica correta, São Paulo tem mais de 100 deputados federais. Mas não pode. Então o voto de um paulista vale menos. Muito menos. Só que paulista é um povo que dá muito resultado, né? Os 40% da arrecadação brasileira vem. Mandando 500 bi pra União negativo. Tá voltando nada. São Só Paulo. isso. Quer dizer, São Paulo paga a banda, mas não escolhe a música. Então isso tá errado. E aí, mas então vamos dizer, mas pelo menos isso tá ajudando muito o Acre, né? O povo do Acre tá ganhando muito com seus senadores. Não tá. O Acre tá uma desgraça. O Amapá tá uma desgraça. Então são políticos que roubam as pessoas, os estados continuam muito pobres e a gente paga conta aqui. Isso não pode ficar assim. A gente não pode deixar que seja assim. Então, se eu for presidente da República, te respondendo de maneira clara, eu vou ganhar com uma campanha falando isso. E aí eu chegando lá, existem os 6 primeiros meses em que nós vamos ter que entrar com uma agenda. E eu vou entrar primeiro com uma guerra contra o crime organizado e minha popularidade vai ficar muito alta, porque quem enfrentar o crime organizado, o primeiro presidente que enfrentar o crime organizado e destruir o crime organizado, será o presidente mais popular da história. Você pretende ir naquela linha do Bukele? Sim, tem que ser. Tem que ser. Não há outro caminho hoje no Brasil, porque o crime organizado se tornou uma estrutura paramilitar que ocupa pedaços de território. Já não é mais assim, tem um bandidinho aqui ali vendendo droga numa biqueira. Não, existe uma instituição profissionalização muito profissional. O Comando Vermelho está usando drones pra gente ter uma cruzada de linha e o Comando Vermelho virar uma guerrilha que se defenda no modelo ucraniano, usando drones e esse aparato. É isso aqui, dinheiro eles têm, basta eles se organizarem. E o PCC tá até no mercado financeiro, tá na falia ali em São Paulo. A REAG, que foi liquidada agora, era uma empresa de lavagem de dinheiro do PCC. Então os caras estão num nível em que eles são multibilionários, com força paramilitar e o sistema de justiça brasileiro não é suficiente para derrotar eles. Pelo contrário, o sistema de justiça brasileiro está sendo invadido e tomado. São Paulo agora, título de curiosidade, uma delegada agora foi afastada porque ela passou no concurso financiado pelo PCC. Foi, é verdade. É desesperador. Muito bem, vou pedir licença. Fundo eleitoral também. Queria saber a sua opinião a respeito de fundo eleitoral. O fundo eleitoral, assim como o fundo partidário no Brasil, eles contam com valores obscenos, dado o tamanho do orçamento brasileiro. Mas a política se vestiu tanto neles, igual as emendas parlamentares, que hoje, se você quiser enfrentar os adversários políticos, você não tem como fazer uso deles. Infelizmente. A gente já tentou lutar nas nossas campanhas sem uso do fundo. E o que acontecia é que em estados em que a gente não consegue levantar doação, por exemplo, fazer uma campanha no Rio Grande do Norte, as pessoas não têm uma cultura de doar forte lá. As pessoas são mais humildes também, em termos de dinheiro, não tem tanta classe média. Você não tem campanha, não tem dinheiro, com 100 dinheiro você não tem campanha, e sem campanha você perde. Então, pra gente poder participar das eleições, infelizmente vai ter que fazer uso disso. Mas chegando lá, a gente vai reduzir drasticamente e mudar a lógica de funcionamento do fundo. Igual o Bukele em El Salvador, né? Eu me lembro. Usaram o fundo, chegou lá, tem que acabar com ele, porque não tem como. Aí o senhor Bafo Moura não vai gostar, né? Caixa de papel lá, por inferno. PLPT usando 1 bilhão e vai pagar de bom moço, de moralista, cada um. Que é uma coisa necessária. Eu tenho uma pergunta aqui do Alberto. Ele diz o seguinte: diz que as suas ideias são ótimas, mas por que você acredita que o STF deixaria fazer todas essas mudanças? Aprende aí, Bolsonaro. Aprende aí, escória.
É a primeira pergunta. O STF, ele apenas trabalha para a sua autoproteção. E hoje a autoproteção do STF significa, inclusive, proteger os negócios. Tá? A gente tá vendo o caso do Banco Master, é um dos casos mais bizarros sobre isso. As opiniões do STF, elas variam de governo a governo. Uma hora você pode pegar o Alexandre de Moraes, ele é um cara mais à direita, foi colocado pelo Temer, que ia combater o crime, aí depois ele virou um amigo da esquerda, agora ele já tá começando a se enroscar com o Lula. O STF você vai ter que manejar politicamente e você com o tempo vai ter que reduzir o poder do STF. Agora, hoje o STF, pra quem tá assistindo, tá? O próximo presidente da República vai pegar o STF na sua forma mais fraca. As principais lideranças do STF estão envolvidas em escândalos de corrupção e elas estão tendo que se proteger. Elas não estão hoje numa etapa de atacar, igual tiveram antes. O escândalo do Banco Master chegou tão forte no STF que hoje eles estão só cuidando agora da proteção. Então o presidente que chegar não vai encontrar tanto a oposição dele quanto já encontraram antes. Tá? Então a gente tá numa posição boa para fazer mudanças grandes porque o STF tá agora meio que com o rabo entre as pernas. É uma situação completamente nova. O nosso ouvinte ele diz aqui, lá em El Salvador, o Bukele ele trocou os ministros, inclusive. Faria isso no Brasil? Trocaria os 11 ministros do STF? Não necessariamente os 11. Calma. Porque se você trocar todo mundo de uma vez, eu acho que aí você vai começar a cruzar uma linha determinada que eu não pretendo cruzar. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos mudar o regime de poder do STF. Como nós vamos fazer? Nós vamos alterar o poder que o STF tem sobre os parlamentares, que é o foro privilegiado. Hoje, com o foro privilegiado, todo senador e deputado fica na mão dos ministros do STF. Nós vamos criar uma corte específica pequena só para julgar os políticos e para falar, mas você vai gastar mais, não vai gastar nada. Com juízes, desembargadores, concursados que já existem, vai ter o seu próprio sistema de nomeação, que não envolve nomeação política, e aí os políticos são julgados ali. E os ministros do STF só vão julgar questões constitucionais, nada além de questões constitucionais. Eles não vão julgar pessoas. Talvez esse seja o único tribunal constitucional no mundo, tá? Que é basicamente um Supremo Tribunal, que faz tanto julgamento de causas constitucionais, quanto julgamento de pessoas, que são políticos. Aí eles têm superpoderes, todo mundo tem medo deles. Então eu vou esvaziar eles de poder. E mais, quando esvaziar de poder, aí o Senado vai estar muito mais seguro para quando aparecer um escândalo de corrupção do ministro do STF ou um comportamento ruim, colocar um pedido de impeachment sobre ele. Hoje, todos eles têm medo, os senadores não têm coragem porque eles sabem que o ministro do STF vai puxar algum processo contra eles e aí vai ferrar eles. Então, mudando essa lógica de poder, o próprio Congresso vai ser capaz de fazer essas demissões, vamos botar esses impeachments de ministro supremo. Pois é, tá aí. Simples. No YouTube, o Rodrigo Batista ele fala justamente agora sobre a questão do Banco Master. Tem acompanhado essa questão? Te assusta? O que você pretende fazer para corrigir? Manifestação dia 22. Muito. Na verdade, dos presidenciáveis, eu sou o único que fala da questão do Banco Master. Inclusive, eu convoquei uma manifestação contra o Banco Master na frente do Banco Master quinta-feira, agora em São Paulo. Inclusive, São Paulo nem é tão longe aqui de Poços de Caldas, tá, pessoal? 2 horas e meia, 3 horas de carro, tá todo mundo convidado. É importante a gente ir. O que eu acho do caso do Banco Master é que ele escancara o quanto tá fácil hoje você comprar autoridade. O Daniel Vorcaro, aqui de Minas Gerais, de Minas. Né? Ele é lá de BH. Ele era oriundo daquela igreja Lagoinha. O cunhado também, pastor? Também. Esse cunhado aí era o promotor de algumas festas que, se vaza o celular dele, a política brasileira cai. Né? O do Vorcaro também, tá? Os dois eram promotores de festas muito licenciosas, do ponto de vista da nudez e da... vamos colocar aqui nesse texto, tem que me proteger também. O negócio é, eles compraram todas as autoridades possíveis. Eles compraram gente da esquerda, do centrão, da direita. Né? Então o petista vai falar, o Banco Master cresceu durante o governo Bolsonaro, sim, mas também compraram o Lewandowski, compraram o Guido Mantega, tiveram reuniões com o Lula. Demorou no próprio governo do Lula agora para ter a liquidação, né? O próprio Haddad demorou também. Então você vai encontrar tanto no petismo quanto no bolsonarismo, quanto no centrão, especialmente no centrão. É um escândalo que vai pegar todo mundo. Todo mundo. Acredita que vai influenciar na eleição? Demais, porque conforme vai sendo descoberto, vamos dizer, as ramificações do escândalo, as pessoas vão perceber que todo mundo está envolvido. O Lula, só para as pessoas entenderem, tem um outro escândalo, que é outro escândalo gigante, que é o do INSS. O escândalo do INSS em valores é multibilionário, assim como o do Banco Master. Só que eles estão amarrados. O escândalo do INSS, boa parte daquelas entidades que roubavam o dinheiro dos aposentados, depois giravam esse dinheiro com fintechs e com o próprio Banco Master. Algumas fintechs são ligadas às instituições religiosas que eram administradas, na prática, por gente do próprio Banco Master. Então, o escândalo pega... Ou seja, o dinheiro evaporou mesmo, né? Mesmo. Então, o careca do INSS desviava dinheiro lá dos aposentados, mandava um pouco de dinheiro pro filho do Lula, isso não é minha opinião, isso está comprovado. Depois ele mandava dinheiro pra fintech Palavra Forte, que é dos Valadão, que é da Igreja Lagoinha. E aí, esses caras... Nicolas! Tem parte das suas igrejas administradas pelo Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro. A irmã do Vorcaro é pastora nessa igreja Lagoinha. O dinheiro circulava entre eles. Aí você vai olhar, tá todo mundo. A Lagoinha, inclusive, a igreja que agora o Flávio Bolsonaro se batizou, o Nicolas ficava viajando por lá pela Lagoinha. Então quando você vai juntando os pontos, você fica assustado, porque todo mundo tá envolvido. Eu aqui em 1 minuto saí do filho do Lula, a Lagoinha, aos Bolsonaro, assim, numa velocidade impressionante. E isso assusta. Então isso vai atingir as eleições. E como a gente já vê que tá atingindo, nenhum dos outros candidatos tem coragem de mencionar isso. Eles estão só fingindo que tá acontecendo outra coisa. E isso assusta muito. A gente entrou agora na pauta religiosa, de certa forma. Os evangélicos sempre caminharam muito ali com o Bolsonaro. Sim. Você tem alguma proximidade com esse público evangélico? Não? É algo que você pretende buscar também? Eu vou buscar, mas de maneira absolutamente natural. Eu não vou ficar fingindo, eu não vou ficar indo em igreja fazer acordo com pastores, acordos políticos com pastores, que é o que acontece na maior parte dos casos. O que eu vou fazer é o que justamente a bancada evangélica não faz. Eu vou defender a agenda que essas pessoas acreditam, sem precisar ficar simulando que eu sou um ungido de Deus. Eu não vou fazer nada disso. Então eu vou ter uma relação honesta e madura, isso está funcionando. Grande parte do eleitorado que já declara voto na gente, nas pesquisas, já é evangélico. Então, eu acho que quando eu não vai atrás do messianismo que existe não vou fazer junto a isso. Bolsonaro. Não vou fazer. Eu acho isso vergonhoso e eu acho que isso diminui as igrejas. A gente sabe muito bem que existe uma relação quase mercantil entre alguns pastores e políticos. E aí eu pergunto pra própria comunidade evangélica, chequem o que a sua bancada evangélica tá fazendo no Congresso. A bancada evangélica no Congresso... Dica PN, tá fazendo nada, só videozinho lacrando. Inclusive aliado do Lula, tá toda no orçamento secreto. Vê se eles estão preocupados com a agenda de costumes, a agenda de valores deles. Eles só dão uns gritos lá da agenda, mas no fim do dia, são apenas políticos do centrão. O Republicanos, que é o partido por excelência da bancada evangélica... Da Igreja Universal, né, partido? Assim, estão no governo Lula, votam junto em várias pautas. Então que isso, sabe? Essas pessoas abusam dos fiéis, abusam da fé dos fiéis. Abusam politicamente, abusam ideologicamente. Isso nós não vamos fazer, nós seremos muito honestos. Como é que é também, Renan, porque você é muito mais experiente do que eu na questão da política. Você sabe, quando se fala em política em muitos lugares, a pessoa torce o nariz, a pessoa tem um asco pelo político. Como que é pra você conseguir
também descolar disso? Porque você vem contra o sistema para descolar a questão do político tradicional, mas como é que você tem tido esse retorno também da população de uma forma geral? Nós, inclusive, né? A gente sofre muito com isso. A gente está se aproximando, mas como um voto de protesto, né? Eu, particularmente, é a última tentativa. Se não der certo agora, a gente vai ficar totalmente niilista. Mas é isso aí, é trabalho de formiguinha, como o Renan fala. Não vamos desanimar, vamos dar esse voto de confiança, né, família? O que eu vejo assim, entre a população mais jovem, que já nos acompanha, que a gente já está muito forte, as pessoas acompanham isso já com uma naturalidade. Nós representamos inclusive a linguagem de parte da minha geração nascida nos anos 80, nos anos 90, e da geração Z, né? Representa a revolução, o protesto. No final dos anos 90. Então a gente já tem mais ou menos, as pessoas entendem, ok, essa linguagem é a linguagem de uma pessoa que não tá nesse jogo podre. As pessoas mais velhas ainda têm uma desconfiança, que é a desconfiança que as pessoas mais velhas têm com nós jovens. Do tipo, eu não vou ser administrado por esses caras mais novos do que eu, não. E eles têm outros padrões. Por exemplo, eu falo muito palavrão nas minhas lives. Eu tô errado em falar. Ou aquele posicionamento, esse cara isso aqui é roubar, nem um político preste, blá blá blá. Mas a gente conhece o Renan, sabe que ele vai até as últimas consequências pra fazer o que é certo e pra mudar esse país aqui. Mas as pessoas jovens entendem. Os mais velhos falam que absurdo, esse cara deve ser um maluco. Eu não sou maluco. Minhas ideias estão em todos os lugares, eu consigo explicar direitinho, com ou sem palavrão. Mas esses choques que acontecem fazem com que, vamos dizer, ainda seja pra muita gente difícil de entender quem nós somos. É natural, um processo de conhecer. Eu também tenho um processo de me adaptar. Eu rodei no Nordeste, eu rodei especialmente no interior de Pernambuco, e ali a comunicação é diferente. As pessoas também, mesmo uma pessoa muito humilde, ela não quer ouvir o palavrão, ela não quer ouvir eu ser tão enfático, ela quer entender como é que eu resolvo o problema prático dela. Então, esse processo de se adaptar tá acontecendo agora, e é um processo difícil, porque eu não posso perder a raiva que eu tenho de verdade dos caras todos. Então, eu tenho que segurar, e ao mesmo tempo eu tenho que ser compreensivo com o que as pessoas querem ter. Então, é um jogo. É um jogo de aprendizado, eu tenho que aprender a me comunicar. Mas eu acho que a gente vai conseguir. Muito bem, a gente tem mais um intervalo pra... Pois é, galera. Entrevistinha aqui maravilhosa do senhor Renan Santos. Se tu gostou, já se inscreve, ativa a notificação aí. Tem outro bloco, se a galera quiser, comenta aí, que eu vou trazer o terceiro bloco final com as minhas opiniões, claro. E é isso aí. No mais, já se inscreve, ativa a notificação e vamos pra cima. 26 é guerra e a gente tá na frente. Falou.